Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal Resgate Emergência. Esse que nos fala é o Instrutor Santos. Vídeo de hoje, o porquê que o bombeiro tem que ter NR18. Boa pergunta. Para quem não sabe, NR18 foi uma das primeiras NRs, criadas entre 78 e 79, onde ela tem o intuito de abordar a segurança na indústria da construção civil. O meu professor, na época que eu fiz o curso de segurança do trabalho, o Moisés, e com certeza o Luiz ia gostar da forma que eu especifiquei. Porque quando aluno na matéria de segurança do trabalho, uma vez eu falei, R18 é segurança da construção civil. E aí o Moisés, na época, ele me corrigiu, falou, não, é segurança da indústria da construção civil. Embora a diferença entre o que eu respondi e o que ele respondeu sejam mínimas, ela acaba tendo uma grande importância lá no final, quando você entende o contexto geral. Nós falamos em construção civil, nós estamos falando ali desde o seu canteiro de obra em nível terraplanagem até o seu pós-acabamento e sua inauguração. Quando nós falamos em bombeiro e indústria na construção civil, serão exemplar atividades que é necessário fiscalizar. E o que acontece? O segurança do trabalho, dependendo da empresa que ele trabalha, ele não vai trabalhar em full time, ou seja, o tempo inteiro naquele canteiro. E vai trabalhar apenas no período da manhã para fazer um DDS, que é para poder conscientizar todo mundo sobre os riscos. Após isso, ele faz um bate-papo com o bombeiro e em seguida ele vai para um outro canteiro. E aí fica a encargo do bombeiro fazer as liberações de altura, de espaço confinado, operação com máquinas e equipamentos. E aí o bombeiro, com a prancheta, vai sair passeando pelo seu canteiro de obra, fazendo as liberações. E aí o bombeiro tem que estar todo devidamente paramentado nesse tipo de trabalho, de ambiente de trabalho. Não se utiliza o coturno cano longo, se utiliza a bota convencional para a construção civil, ou seja, a gente chama de coturno cano curto. Ele utiliza gandola manga comprida e vai utilizar um bom e velho capacete. Beleza? Lá nesse canteiro de obra, junto com a sua prancheta, ele vai fazer visitas em pontos onde oferece algum tipo de risco, ou que precisa fazer algum tipo de liberação de atividade. Sempre que envolver eletricidade, ele vai ter que ir lá fazer uma liberação relacionada à NR10. Se vão fazer o uso de ferramentas elétricas, ele vai ter que fazer o uso da liberação de um trabalho com máquinas ou equipamentos. Para vocês terem ideia, o uso de uma betoneira necessita da liberação do bombeiro. O uso de uma britadeira, uma serra circular, uma serra mármore, são ferramentas que oferecem, de certa forma, algum risco. Então, nesse caso, o bombeiro tem que ir até o local e fazer a liberação. Porém, lá no DDS, na hora que ele entra para trabalhar, todo mundo toma café, depois do café, todo mundo se reúne normalmente no seu canteiro de obra, na maioria das vezes no refeitório, e aí é feito um diálogo diário de segurança, um DDS. E nesse momento é liberado inúmeras OS, que são as ordens de serviço. As ordens de serviço, semelhantes à PET, que são as permissões de entrada em trabalho, ou somente permissão de trabalho, têm a validade de um turno. A questão é, o turno da construção civil, ele raramente ou nunca ultrapassa 8 horas. Na maioria das vezes, por ser uma atividade mais pesada e ao ar livre, seguindo os padrões da norma número 1, ele não vai ultrapassar 8 horas. Ok? Então, naquele ambiente de trabalho, as ordens de serviço não vão ultrapassar 8 horas. Lembrando que a atividade do bombeiro, a carga horária é de 12 horas, ou seja, ele vai entrar às 7 da manhã e quando ele sai do canteiro de obra, todo mundo que estava no canteiro de obra normalmente já foi embora. Ou um novo turno já está chegando para assumir o próximo plantão. E aí quando a obra é 24 horas, normalmente esse outro plantão vai ser liberado por um outro bombeiro. Então, um bombeiro é respeitado, é responsável, respeitado. Isso é bacana, canteiro de obra. Mas ele é responsável pelas liberações de OS, permissões de trabalho, por 8 a 10 horas. Liberar permissões de trabalho para ser fiscalizado pelo outro bombeiro não é recomendado, embora, infelizmente, ainda aconteça muito. Então, o bombeiro ele vai liberar as OS, que são as ordens de serviço, vai liberar as PT, que são as permissões de trabalho, as PET, que são permissões de entrada de trabalho e que vão ter validade de 8 a 10 horas. Quando o bombeiro do plantão noturno chega, ele vai ser responsável pelo próximo plantão, é claro. O bombeiro, antes de
finalizar seu dia de trabalho em um canteiro de obras, com base na NR18, ele, em todo canto que ele liberou uma permissão, uma PET, um APT, ele tem que passar, recolhendo a terceira via, porque uma via ficou com ele, uma via fica com segurança do trabalho e uma terceira via fica no canteiro de obra, onde foi feita a atividade. Para isso, o bombeiro precisa passar lá e recolher todas as vias relacionadas à terceira e vai grampear e assinar como finalizado o dia de trabalho. Isso quando eu falo em canteiro de obra. Quando nós falamos em montagem de feiras em grandes centros de exposições, o papel do bombeiro é um pouco mais complicado, porque eles têm um prazo curto para entregar a feira montada e o bombeiro vai ter um trabalho em dobro, porque infelizmente quem faz montagem acaba, na maioria das vezes, respeitando as regras de segurança para terminar o trabalho mais rápido. Sendo assim, o bombeiro acaba tendo que cobrar mais, às vezes a quantidade de bombeiros em um centro de exposição é a quantidade mínima e o bombeiro acaba sofrendo muito. De qual forma? Ele acaba de passar, cobra o uso do capacete, inclusive, belo capacete doado pela CEPA. Obrigado, Marcelo da CEPA. E aí o bombeiro vai cobrar o uso do capacete. Só que na maioria das vezes a empresa que contratou esse bombeiro para cobrir essa feira ou esse evento, eles não dão o capacete para o bombeiro. Aí o bombeiro tem que comprar no próprio bolso o capacete, porque eu não posso cobrar alguém usar capacete se eu não estiver utilizando. Não tem nada a ver, na verdade. Então, o bombeiro acaba tendo ali um trabalho a mais quando é uma feira de exposição, quando é um evento, porque as empresas têm um prazo muito curto, lá em pleonasmo, um período curto para montar a feira, e aí depois vem a desmontagem, que é um período mais curto ainda, para entregar o centro de exposição, o pavilhão corrigido, liberado. E aí o bombeiro soa demais a conta. Porém, o lado menos ruim. Na montagem de uma feira, o bombeiro vai ter que acompanhar ali atividades a quente, ou seja, tudo que envolver lixadeira ou solda, o bombeiro acompanha. O bombeiro vai acompanhar a montagem de estandes, então, NR35. Como tem muito uso de cola quente, então na maior parte das vezes, cola quente não, cola de sapateiro, o bombeiro tem que fazer acompanhamento com a NR20. Então, quando nós falamos em NR18, ela é somente a ponta do iceberg. E ela é muito importante para o bombeiro, desde que ele trabalha somente na construção civil. Caso você não saiba, eu vejo às vezes um bombeiro recém-formado falar: nós não temos oportunidade de trabalho. Tem, só que canteiros de obra, não é todo bombeiro que quer ir. Montagem e desmontagem de feira, no caso eventos, exposição, não é todo bombeiro que quer ir. Então, vaga tem. O que falta é mão de obra qualificada. E se você tem um curso de NR18, isso te habilita a atuar em uma área que tem poucos bombeiros atuando. Beleza? Então lembrando, NR18, segurança na indústria da construção civil, é interessante o bombeiro fazer para acompanhar grandes obras, grandes indústrias durante o seu período de construção ou reforma, e é extremamente importante para o bombeiro, beleza? Então lembrando, caso você não tenha NR18, procure uma escola próxima da sua casa aí. Se você estiver em Osasco, nos procure a CPB-CESP, beleza? Um grande abraço, até mais.